Ontem a gente estava no ar lá na HG Play e o Guilherme Souza viu uma matéria no ataque, né? Do site do Lucas Bretas, no ataque, de que o Fred teria tomado uma decisão, ele e a esposa, de ficar lá no exterior, lá na Turquia e tal. Falei, Turquia? Falou. Mas tá certo mesmo. Só que aí o Fred foi pro Twitter e acabou comentando na própria postagem. Enche a tela, André. Tira a tarde para nós aí, por favor. Tira a tarde. Nesse caso, Central do Galo, né? Deu lá. Agora, Fred e sua família repensaram a possibilidade de retornar ao Galo, blá, blá, blá. Só que essa informação aqui é do site no ataque. Mas eles citam ali, HG, quando você abre ali mostrar mais, eles citam... Eu tô apertando mostrar mais, não tá que não aparece. Eles citam que é... Piadinha. Aí o Fred Rodrigues, que é o Fred, pô, cara, com todo respeito, qual a fonte que vocês tiram as informações? Estão realmente sabendo mais que eu. E botou uma carinha rindo ali, etc e tal. Entendeu? Então, eu, sinceramente, hoje até o Betinho me chamou, Betinho Marques, você apurou mais alguma novidade sobre o Fred? Eu falei, zero, não tem nada de novo. Tem alguma novidade? Não. O HG, eu conversei com uma pessoa próxima a ele que diz que a situação anterior está mantida. Que o Fred deu a palavra dele ao Atlético e estão tentando a liberação do jogador lá. Então, a questão, Ti, pelo que eu entendi, até um bate-papo com você mesmo, pelo que eu entendi agora precisa o Atlético negociar isso junto ao Fenerbahçe. O staff do Fred também ajuda nisso. Sim. Então, agora tem um novo presidente, né? Parece que lá quem ganhou foi a oposição, não tem a manutenção do presidente que gosta muito do Fredinho e queria a permanência do Fredinho lá para o restante da temporada. Então, o que eu entendo até o momento o Atlético vai precisar negociar. E quando a gente fala negociar, o Atlético vai na tentativa, pelo menos é o que demonstra até agora. Eu estou conversando com vocês. Sim. Pelo que eu entendi, o Atlético quer que o Fred venha sem os custos operacionais junto à equipe do Fenerbahçe. Que o Atlético traga o Fredinho somente com os encargos que terá a partir do salário do Fredinho, né? Do pagar mensalmente do Fredinho. É isso que eu entendi. Será que... Aí a pergunta que eu faço. Será, Breno? Será, Thiago? Será, Valu? Será, Everton? Que o Atlético terá essa capacidade de fazer o Fenerbahçe abrir mão de um ano, né, de contrato? Um ano de contrato. De um ano de contrato sem colocar um centavo? Um ano e meio, né? O Atlético... Não, um ano que vem. Até julho de 27. Lá normalmente até a metade do ano. O Atlético, na verdade, aposta muito mais no que o staff do jogador pode ser capaz de fazer do que ele próprio Atlético é capaz de fazer. E aí quando eu digo isso é até pela relação que o Fred tem com o Fenerbahçe. Pelo menos essa é a justificativa. E aí com a relação Fred-Fenerbahçe, staff do Fred com o Fenerbahçe, o Atlético entende que seria possível essa contratação de forma gratuita. E aí é o que o clube tenta hoje. Isso é o que o Atlético tenta hoje. E o que vem de pessoas próximas ao Fred é de que essa situação está de pé. De que o Fred deu a palavra, de que o Fred quer vir, de que o Fred gostaria de jogar no Atlético e que eu imagino, e aí é mais parte do meu feeling, do meu sentimento, diante de tudo que eu apurei, que o Fred pode tentar e conseguir essa liberação. Informação. Opa! Acabou de chegar. Ruim ou boa? Estão negociando, neste momento, o Atlético está tratando com o Fred. Acabei de receber a informação aqui. Então, mas com o Fred já não está muito bem alinhado. Bem a minha preocupação aqui, ó, o Fenerbahçe. Estão aguardando exatamente o posicionamento do Fenerbahçe. Acabou de chegar a informação aqui. A gente só está aguardando a resposta do Fenerbahçe. Ou seja, já está tudo ajustado. Gente, não é novidade, não, tá? Por favor, é porque acabou de chegar agora. Mas acaba sendo novidade em acaba função sendo dessa em cima da informação. Tá. Visto por esse ponto, semiótica. Realmente chegou a informação. Isso é maravilhoso, só que você está usando Baby Look. Só estão aguardando o posicionamento do Fenerbahçe. Então, a negociação com o Fred está tudo ajustado, com o Fenerbahçe estão aguardando o posicionamento do clube. Ou seja, tem um negócio ainda na mesa. Se o Atlético consegue trazer o Fred nessa condição, entenda, é uma contratação maior e mais difícil do que a do Lodge. Porque o Lodge tinha um litígio com o clube que ele está. O Fred não tem litígio com o Fenerbahçe. O Atlético está tentando
na base da situação dos estrangeiros estourados lá no Fenerbahçe, mais o prestígio do Fred para conseguir trazer o jogador sem os custos da transferência. Sim. Ele vai ter os custos do salário, das luvas, que aí é uma outra coisa. O que você... Cara, seria um movimento absurdo do Atlético, repito. Por que absurdo? Ninguém está colocando o Fred um jogador melhor do que ele realmente é. Mas é esse tipo... É por isso que eu sempre falo com você, principalmente. Mas o clube não tem dinheiro. Ué, mas como é que tá nessa operação? Então, sabe o famoso quem quer dar um jeito? O Atlético tem gente muito competente lá para fazer esse tipo de operação. Repito, caso dê certo, é uma operação muito mais difícil do que a do Lodge. O Fred não está em litígio com o Fenerbahçe. O que o Fred vai tentar fazer, não sei se ele tem alguma coisa a receber do Fenerbahçe, é mostrar para o Fenerbahçe que eles podem economizar um ano de pagamento de despesa com ele. Eles têm já um limite de estrangeiros, ele vai abrir a janela agora, eles vão ter que tentar se mobilizar para poder tirar alguém, ele já facilita a situação, ele até não estava sendo tão utilizado, eu vi nos últimos jogos, ele até não foi titular em todos os jogos, apesar que nos últimos ele foi até fez gol. Agora, a questão que mais... 3 gols, deu 2 assistências. Nos últimos 2 jogos. 3 jogos. 3 jogos. Agora, o que mais me preocupa é o seguinte, beleza, é um bom investimento, é um grande jogador, mas não é para uma posição que o Atlético tem emergencial agora. Né? O Atlético vai trazer um jogador que é um segundo volante, um meia, onde o Atlético já tem outros jogadores para essa posição. Mas a questão mas é um extra classe, Não, tudo bem. Você vai levar o nível aumenta a qualidade do Atlético. Daquela qualidade. Ok, mas você continua tendo os mesmos problemas. Calma, deixa eu acabar só de falar. Você continua tendo um problema como volante, você continua tendo um problema na zaga, você continua tendo um problema de atacante e de beirada de campo. Aí, a questão que o torcedor do Atlético faz a interrogação é, beleza, você vai gastar isso com o Fred. Ok, é ótimo. Mas os outros você também vai gastar dessa maneira? Porque não adianta nada você trazer um Fred desse topo aqui e você trazer um volante como você trouxe o Thomas Pérez, que não resolveu. Se o Atlético trouxer o Fred, ele não vai trazer um volante. O volante vai ser o Maicon. Pode anotar isso aí. Se o Atlético trouxer o Fred, o Atlético não vai buscar um volante. E outra coisa, o Fred joga em todas ali, cara. Pois é, mas ele pode não ser o melhor primeiro volante do mundo. E, cara, de fato não é. A melhor dele é jogando de segundo. Ou então até o Valu cogitou uma possibilidade que eu concordo passo para frente. Até como um camisa 10. Eu concordo com o Valu pela capacidade que ele tem. Mas se o Atlético trouxer o Fred, para mim ele não traz um primeiro volante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses movimentos de jogador responder em rede social, não é para tirar a responsabilidade deles também? Empurrar para os clubes? Com certeza. Eu tenho certeza disso, HG. Porque nesse momento ele tira sinceramente, eu não duvido da informação dos colegas do No Ataque. Também não duvido. Mas sabe o que acontece? Amanhã, se o negócio não acontecer, o Fred já disse que não é responsabilidade dele. E aí vira responsabilidade de quem? Do Através dessa mensagem ele crava... Aí vira a responsabilidade do Atlético. E aí a gente volta a apontar para o Paulo Brax, volta a apontar para o Atlético, volta a apontar para as pessoas que lá estão, mas que já demonstraram incapacidade em vários momentos. Mas aí o Atlético, se não der certo, ele pode vir a público e falar, não deu certo, porque o Fred não teve interesse de vir. Não, mas não é verdade. Não, mas você não acabou de falar que você acredita no Lucas Bretas? Não é a questão. A questão que pega não é a vontade do Fred nem a vontade do Atlético. É o que o Fenerbahçe vai fazer. Gente, porque é um negócio... isso que é uma aposta... Mas e essa informação que você falou que você acredita do Lucas Bretas, que fala que o Fred não quer ficar aqui? Não, veja bem. Não quer voltar, não. Não voltar quer para o Brasil. Que é uma decisão e tal. Decisão familiar. Veja bem, eu não duvido que uma fonte tenha passado essa informação para eles, que eles inventaram isso. Não, alguém passou essa informação, é isso que eu estou dizendo. Mas talvez não seja uma informação verdadeira, então. Não, eu acredito que... É óbvio que eles têm uma fonte importante que deu essa informação para eles. Você lembra, semana passada, eu dei informação aqui de uma pessoa do Cruzeiro, falei do Igor Júlio. Igor Júlio foi lá e respondeu. Todo mundo sabe onde eu quero jogar, mas não foi isso que eu falei. Eu não falei que ele queria jogar no Atlético, falei que o Atlético teve interesse, deu uma sondadinha ali. É isso. E essa informação que me deu foi a pessoa do Cruzeiro, inclusive. A mesma coisa aconteceu com o No Ataque ontem. Eles deram uma informação que chegou para eles de alguma fonte importante, o Fred foi lá na postagem e comentou lá, tá sabendo mais do que eu. Ou seja, o Fred, na prática, para ele é o seguinte, eu tenho contrato. Então, se nada acontecer, eu fico até o final do contrato. Se o Atlético conseguir convencer o Fenerbahçe do negócio, eu vou pro Galo. Agora, vamos lá. Você acha que ficaria bom pro Fred
dizer que não, eu quero jogar no Atlético. Não, claro que nem não, pode cara. fazer isso. A torcida do Fenerbahçe lá, que é Não, maluca. até porque, se você for ver, agora, antes dessa parada agora, do final da temporada, ele fez uma carta para os torcedores do Fenerbahçe, né, lamentando que eles não ganharam o campeonato e dizendo no final da carta: mas tudo bem, vida que segue, nos vemos na próxima temporada. É isso. Ele despede falando que ele vai voltar. Então, se você Tá no pegar essa papel carta dele e pegar com a mensagem que ele deixou aqui na informação do site no ataque, você vai ver que elas conflitam. O HG, Entendeu? só assim, não concordo com essa uma questão assim. Caso o Atlético não consiga contratar o Fred, foi porque não aconteceu, né? Vamos lá, os moldes que o Atlético está tentando um negócio são ousados, bem alternativos, né? Mérito do Atlético se conseguir. Mas assim, é a margem mínima, tá? Quando você tenta tirar um jogador do tamanho do Fred, só na base ali da negociação do jogador com o clube, de abater o ano de contrato. Não tem problema, tá? Tentar isso. Mas é o caminho mais difícil. É o caminho possível do Atlético? Beleza, cara, beleza. Mas dificilmente você consegue, sem envolver dinheiro nessa operação, no valor da transferência, para trazer um jogador de qualidade bem relevante, que eu acho que é o Fred. E se o jogador ficar no Fenerbahçe, tá tudo certo, porque ele tem contrato lá, ou seja, ele não deu galope no Atlético e nem na torcida do Atlético. Se ele vier, ele não deu galope lá, porque, pintou um negócio aqui. Eu não sou titular, eu quero voltar pro Brasil. Minha família mostraram a casa em um dia desses, um balaço. E aí, então tá tudo certo, fica bem com os dois lados. Então, se você pegar a informação, a postagem que você citou agora, e essa postagem, elas têm um conflito, entendeu? Mas eu acho que o Fred está querendo ficar bem com todo mundo. Entendeu? Isso é verdade. E outra coisa, se ele resolver ficar lá e não vai ser por causa dele, vai ser porque o clube não quer liberar, ninguém vai poder apontar o dedo para ele e dizer, porra, foi sacana. Não. Ou seja, aqui ele deu uma demonstração que, eu tenho vontade, mas se ele ficar lá e falar, não, eu falei que eu ia voltar, entendeu? Então o Fred soube jogar. Deve ter uma bela assessoria de comunicação para orientar. É lógico, eu estou defendendo o meu, o Atlético defende o dele, o Fenerbahçe defende o dele e... Achei que era trovão, mano. Também. Ô, louco, até assustei agora. Que isso? Alô, Iguinho! Opa! Fala, CJ, beleza? Muito bom dia pra você, bom dia Não falou pra opa todo hoje. mundo que tá começando essa semana com a gente aqui no 98 Esportes. Bora falar desse galo, né? O Atlético que segue com os jogadores de férias, mas com a diretoria trabalhando e trabalhando muito. O técnico Eduardo Domingues sempre em contato com o vice-presidente de futebol, Paulo Brax, e também o diretor técnico Guilherme Alves estão aí em busca de soluções, em busca de nomes para reforçar o time atleticano durante essa janela de transferência. O primeiro já chegou, o zagueiro Léo Duarte, contratado, se junta ao elenco na representação, que vai ser daqui a 15 dias, no dia 22 de junho. Galo ainda busca reforços para o meio-campo e para o ataque especialmente. Um volante, um meia e 2 atacantes, um centroavante e um jogador de área são nomes na pauta alvinegra. Ainda sem detalhes em relação a possíveis nomes, o Atlético trabalha em sigilo, como foi a contratação do Léo Duarte. Alguma surpresa pode acontecer ainda nessa semana em relação a reforços. Para falar ainda de diretoria, já que o trabalho segue, o CEO do clube, Pedro Daniel, vai, a partir dessa semana, ou durante essa semana, né, dar algumas explicações sobre esses primeiros meses de trabalho à frente do clube. Ele que substituiu a Bruno Musi, vai falar sobre finanças, futebol, uma série de situações, numa série de reportagens também, junto à Galo TV. Vamos seguir falando do Galo, antes só trazer um recado aqui do doutor Bruno Sander, o papa do emagrecimento, ele que já ajudou aí tantão de pessoa a melhorar a qualidade de vida emagrecendo e tá te esperando, hein? A hora de você colocar o seu balão intragástrico é agora nas férias, para você ficar com tranquilidade na recuperação, apesar que você pode voltar para casa já no dia seguinte e trabalhar, mas você tem aquela tranquilidade de estar de férias, coloca o balão, fica uns dias em casa aí de boa, fazendo a sua adaptação, né? O Dr. Bruno Sander está com condições especiais para quem vai colocar o balão intragástrico nessas férias. Então procura o Dr. Bruno Sander, marca a sua consulta nesse momento, tire suas dúvidas e agende a colocação do seu balão intragástrico para as férias. Você pode perder até 30% do seu peso em um ano
e tenho certeza, o doutor Bruno Sander vai te provar por A mais B, que é o menor custo para você perder peso dentre os tratamentos ofertados aí no mercado atualmente, tá? Anota o WhatsApp aí, 31 9 8010 5000. 31 9 8010 5000. Você fala direto com ele, o Papa do emagrecimento. Agora, CJ, um rápido giro aí em relação aos jogadores do Atlético convocados para suas seleções. Alan Franco e Alan Minda, titulares na seleção do Equador. Preciado entrou durante a partida de ontem. O Alan Franco e o Preciado participando das jogadas de gols da equipe equatoriana. Quem também participou nesse final de semana foi o Pacini, pela Seleção Brasileira Sub-20. O lateral esquerdo foi titular da Seleção Brasileira Sub-20. E aí o Atlético vai ganhando minutos. O Barba de olho nesses talentos também, para ver o que ele vai ter à disposição aí na volta. Beleza? Um abraço para todo mundo. Amanhã eu tô de volta com mais Galo aqui no 98 Esporte. Até lá. Valeu, garoto. Um abraço. O Roman, gente. O Roman saiu na mão com o português lá, ué. Rafael Leão. Que loucura. Não, e nem o cavalo é português, não. Já viu o tamanho do Rafael Leão? Mano. O Rafael Leão é um cavalo, velho. Não, é cavalo ou é leão? Os dois. Você tem que Mas decidir. assim, e um lance que os dois nem estavam na confusão. É um lance da linha de fundo, que é um outro zagueiro com outro atacante, que um empurra o outro, aí na hora que o outro cai, deixa um pé e tal, vira uma confusão. Aí chega o Ivan Roman, todo afoito, empurrando, aí vem o Rafael Leão, puf, empurra ele longe. Aí ele já faz aquela cara ruim, vai pra cima dele. E a foto é cruel, A foto é cruel. Tem uma foto, gente, que ele tomou uma parece que ele tomou uma no UFC. Porque a mão do Rafael Leão esquerda tá levantada e a direita tá meio que fechada no queixo do Ivan Roman. Aí eu vi a foto primeiro. Eu falei assim, caraca, tomou um boxe aqui o Ivan Roman. Fui ver o lance. Né? É que ele dá um empurrão com a mão fechada, assim, ó. Aí a foto é... Parabéns pra foto, viu? Parabéns. Parabéns ao fotógrafo. Mas tomou de novo o Ivan Roman. E foi expulso ainda. Os dois foram expulsos. Os dois foram expulsos. Não, e o amistoso, o Chile nem tá na Copa. O Chile tá lá pra atrapalhar. Vocês não vão, não. Vocês não vão... Vou avacalhar vocês. Vou tirar alguém aí da Copa. Não precisava de muita confusão, não, né? Um pouquinho mais tranquilo, de férias, ritmo de férias, Roman, pensando já lá no Caribe, lá, não sei pra onde que vai, passear as férias, né? Mais tranquilinho, podia estar mais tranquilo. Inclusive para melhorar a cabeça, para tentar focar e recuperar em campo alguma chance que teve, né? Alguns minutos. Acho que, não sei se está muito bom pro Roman, mas está em aberto, né? A zaga do Galo hoje é uma discussão em aberto. Mas eu acho que o Roman perdeu, né? Então, ainda mais com a chegada do Léo Duarte agora. É verdade. E que a expectativa que o Lianco, nesses 50 dias, volte sem essa discussão definitivamente de parte física, de tendão. E a gente imagina que o Roman vai ser, no mínimo, a quarta ou quinta opção. Então, para ele ficou um pouquinho estreito e eu acho até natural, CJ. Eu acho que o que ele fez ainda não credencia para estar numa briga direta, se esses três jogadores, principalmente, estiverem em uma condição melhor. Vitão talvez possa até ter mais oportunidades do que ele aí, que a gente pede para ver, né? Ter mais oportunidades, mas o Romão acho que tá meio estreito para ele. Desses selecionáveis, o Minda fez ali um jogo como titular, quase fez teve um lance lá que ele veio limpando, ia fazer um golaço, ia fazer um gol e o zagueiro tirou em cima da linha, né? Na verdade eu só vi esse lance, eu não assisti o jogo, mas eu só vi esse lance e o Minda com grandes chances de ser titular na seleção equatoriana. Também acho. Não sei se condicionado a esse crescimento que ele teve nas últimas partidas pelo Galo, mas eu acho que seria para ele e pro Atlético, né, trazendo para cá, é importante. Mas você acha importante pro Atlético, para ganhar ele como titular já absoluto e carimbar a vaga como titular, ou a vitrine que alguém lá fora? Não, as duas coisas. Você ter o jogador na vitrine, valorizado, vem uma proposta, vem uma proposta aí, trouxe por 6, 7, vem uma proposta de 12, sei lá. Legal, vamos, passa para frente. Se não for, ainda mais o Galo falando de problemas financeiros, aí passa para frente. Mas eu acho que mais do que isso, que eu acho que o Atlético não tem interesse em vendê-lo nesse momento. Mais do que isso é a confiança do jogador. Você faz uma boa Copa do Mundo, você chega aqui diferente. Você chega aqui assumindo mais responsabilidade. Né? Claro. Fomos bem. O Equador, cheguei numa oitava de final. É legal pro Equador. Com o Minda sendo um dos protagonistas do Equador.
Eu acho que seria importante para ele chegar com moral para com a continuação do Brasileiro e as outras competições. Tô contigo aí. O Minda, ele não é titular absoluto do Equador. Acho que é até distante ele ser um titular absoluto, até pelo modelo de jogo. Mas ele é um cara que sempre joga, CJ. Ele sempre tá ali, se ele tá no banco, a tendência é que ele entre. Claro que o cenário do jogo pode mudar e aí muda um pouco do plano do técnico. Mas tem bons talentos do Equador e muitos jogadores de força para jogar por essa beirada do campo. E o Minda é um dos que rodam ali na posição. Ontem, e disputa a posição com o Preciado. Com o Preciado, com o Plata também, do Flamengo. Com o Kendry Paz, que é um moleque bom de bola. Bom de bola, ele tá acho que tá no Strasbourg, mas ele pertence ao Chelsea. É um moleque bom de bola. Tem bons talentos do Equador. E o meio-campo tem ali as suas figurinhas carimbadas. E nesse amistoso, eles fizeram um pouco... Alguns titulares começaram no primeiro tempo, junto com outros reservas. Depois, no segundo tempo, trocou todo mundo. E aí entrou outra leva de titulares com outros reservas. Então não dá pra falar assim, o Alan Franco e o Minda serão titulares e o Preciado será reserva. Acho que o Franco é mais próximo de ser titular. Até mais garantido. Mais garantido, mais testado, tá sempre ali jogando. O Preciado e o Minda acho que são jogadores que brigam por posição. O Minda tem sim uma possibilidade real de ser titular na Copa. O Minda tá brigando, o Preciado tá tentando brigar. Não, na seleção o Preciado joga, cara. É bem diferente do cenário dele aqui no Atlético. Aqui no Atlético ele tá escanteado. Ele tá... Aqui ele nem briga. Pois é, ele nem briga. Não sei se é pelo esquema, se é pelo desempenho, se é pelo treino, não sei o que é, mas ele nem briga. Teve oportunidade e depois não teve mais. Na seleção ele joga. Na última data jogou. Ele na seleção é o cara que entra regularmente. Não como lateral. Não, como lateral. Mas como um meia direito aberto, ou um ala mesmo, ele não joga como lateral na seleção, né, Henrique? Não. E o que eu falei serve pros três e talvez mais pro Preciado. A questão de jogar lá e pegar uma confiança para tentar voltar mas aí vai chegar e entregar aqui, um pouco mais. Vai chegar aqui então e vai jogar diferente. Não, vai chegar mais confiante. Não, confiante, mas a minha confiança está porque eu jogava do meio para frente, professor. Aqui eu vou jogar do meio para trás, então não tem confiança. Mas ele quando entra do meio para frente, ele também não é aquele jogador. Ele é um ala, que hoje ele poderia jogar ali na função, no time do Atlético. Com 3 zagueiros. 3 zagueiros, ele sendo o ala pela direita. Ele pode jogar inclusive numa dobra com o Natanael ou não? Pode. Você pode colocar o Natanael como um terceiro zagueiro pela direita. E naquela linha de 4, assim como você tem o Lodge pela esquerda, você tem o Preciado pela direita. Inclusive, acho que para esse cenário, quando o Barba optou pelo Natanael sendo esse ala pela direita, CJ, em características, não pelo momento. O momento do Natanael é muito melhor que o do Preciado. Em característica, em estar adaptado, em ter mais força física e tudo mais, o Preciado está mais acostumado a essa característica do que o Natanael. Eu não colocaria o Preciado, só estou trazendo um cenário onde o Preciado se sentiria mais confortável, provavelmente, nesse esquema do Atlético, mais como ala do que como zagueiro.